Aqui é Thanksgiving hoje, minha família tá toda aqui reunida e eu vou mostrar pra vocês um pouco do nosso dia hoje. Alguém aqui se prontifica a falar o que é Thanksgiving? Thanksgiving é um dia de ação de graça. Sim. E aqui o Canadá, ele tem o Thanksgiving como um dia de ação de graças pela abundante colheita durante o ano. E eu sou muito grata, esse ano principalmente, por saúde e por ter minha família por perto. E você, Ivan, o que você é grato por? Pelas mesmas coisas. E o senhor, pai? Eu sou grato por mais um ano de vida, pelo ar que respiro, ser grato pelo trabalho, pela minha família que está junto. Uhum. É uma forma de agradecer a Deus. E a senhora? Eu agradeço a Deus por poder estar aqui reunido mais uma vez com vocês, né, pela bênção de ter conseguido o visa para poder estar aqui hoje, Uhum. não é? Agradecida a Deus também por mais um ano, né? Pela colheita também, né? É que nós temos que agradecer. Essa é a primeira Thanksgiving da senhora aqui? Não, É a é segunda. a segunda. Segunda. Até então eu não tinha conhecimento, né? Uhum. Eu não tinha. E agradecida mais uma vez por estar aqui com vocês. Fala, senhora. Você. Não, senhora, vai. Grandioso Deus, Pai amado, neste momento nós agradecemos a Ti, meu Pai, estamos aqui reunidos. O que é pumpkin, menino? Não É pumpkin. Mas você sabe o que eles fazem de abóbora? Por quê? Porra. Por que eles fazem de abóbora? Por causa da colheita da outra. Porque tinha sobra. É a forma deles. O que eles fazem? Eles fazem compota. Tudo que tem de muito na época, eles fazem compota e guardam e tudo. Ah, por isso fazem. Aqui é época de berries, né? Que eles fazem de berries. Ah, porque eu também não percebi. Sabia não. Uhum. Sabia agora. E que nem o pessoal lá da roça lá. Não tem aqueles barrilzão de feijão? Guarda porque tem muito. Aqui a forma deles guardar é assim. Tá precisando de escola, foi? Não, é cultura. Rapaz, não acredita, Erasmo, que numa sala, vou falar até no vídeo aí, numa sala, estava na sala esses dias, aí eu falei, os caras falaram, rapaz, Thanksgiving e tudo mais, eu falei, é mesmo, cara, rapaz, deu risada, você não sabe não? Eu falei, não, mas não tem no Brasil não? Eu falei, não. Como assim não tem no Brasil? Eu falei, não, o Thanksgiving é aqui, por causa da colheita e tudo mais. Não tem nada a ver com o negócio de colheita não. Eu falei, tem sim. Eles não sabia disso não. 7 caras na minha não sabia não. na mesma sala que eu. Aí eu falei assim, é assim, ficaram calados, daqui a pouco um cara olhou na internet, rapaz, você é muito inteligente. É isso mesmo, você tá certo mesmo, aqui tem, leu tudo, por causa da colheita mesmo, tudo mais. Eu falei, eu leio, se você pensar nisso, gente, tem que ter, né? Tá, né? Agradecendo. Agradecendo. Rapaz, nunca ouvi falar disso, né? Não é? Os caras tudo de 20 e tantos anos. Tudo de fazenda. É tudo de fazenda. E tudo fazendeiro, era. Na minha sala só tem fazendeiro. É. Todos eles vão trabalhar na fazenda dos pais no final de semana. E não sabia disso. Não é. Brincadeira? Do Canadá aqui, tem pessoas do Canadá que não sabem as regiões aqui do Canadá, não sabem não, a geografia. Oi, gente. Estou de volta. Tô aproveitando que meu pai e minha mãe estão aqui hoje e eu vou conversar um pouco com eles sobre imigração. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Com quantos anos o senhor tinha quando o senhor veio para o Canadá? Eu tinha 48 anos. E qual era a sua profissão? Era operador de reisbor ou mineiro. Mineiro? E por qual categoria o senhor veio para cá? Como skilled worker. O que é isso, skilled worker? Skilled worker é uma profissão especializada. Então, quando você tem uma profissão
com vários anos de experiência, então isso aqui como skilled worker. Skilled worker. E como foi o seu processo? Foi difícil? Foi fácil? Demorou muito? Para mim, o meu processo não demorou. Sim. Porque, como eu apliquei como skilled worker, a empresa me enviou um convite. E então, quando eu fiz a aplicação na imigração, ele vem a pergunta se eu teria algum convite de alguma empresa. Uhum. Então eu mostrei o convite, a carta convite, e aí foi mais fácil para mim, porque tem a contagem dos pontos. Sim. Que na época, quando eu me apliquei, era, se eu não me engano, era 36 pontos. Hoje eu acho que aqui para Saskatchewan são 60. Hoje aqui para Saskatchewan são 60 pontos, né? Sim. Então na minha época era 36. Então, gente, vale lembrar que aqui nós temos 3 processos de imigração completamente diferentes. O do meu pai foi o mais difícil, o meu da minha mãe foi meio que parecido. Eu vi com visto de filha, né? Que meu pai fez o sponsorship de mim. E o da minha mãe, que foi de spouse, que é esposa. Então, o do meu pai foi o mais complicado. E como foi o seu, mãe? Você demorou muito? Foi complicado? Como foi? Bom, foi complicado porque nós tivemos que unir provas, né? E Sim. Então a gente sabe que um processo ele pode ser rápido, como também pode ser demorado, né? E na época que eu me lembre, se eu não me engano, foram 11 meses de processo. Foi difícil porque eu estava sozinha, né? Tive que sair do Brasil para viver no México. E Renata aqui, mais Erasmo. E então, assim, eu tive que correr atrás das coisas, né? Me virar até. Porque tinha eles aqui que fazia de um lado e lá eu fazia de outro, né? E então, assim, foi complicado, mas graças a Deus nós estamos aqui hoje, né? E para vocês verem a diferença, o da minha mãe demorou quanto tempo, mais ou menos? 11 meses. 11 meses. Tudo? Foram 11 meses. 11 meses. O do meu esposo demorou apenas 4 meses. E o processo dele foi o mesmo processo que a minha mãe. A única diferença é que ele veio pra cá e a gente casou dentro do Canadá. Foi. Primeiramente ele veio com visto Com visto de turista. É. Aí casaram aqui. E em 4 meses ele já tinha recebido o permanente residente dele. Então a gente já pegou o bonde andando. O bonde andando, né? Muito mais fácil do que tudo que meu pai passou. Até porque antigamente ele teve que fazer tudo sozinho, né? Foi na Lan House. Fui na Lan House porque fazia tudo sozinho, não tinha advogado. Não tinha advogado, não tinha ninguém para me orientar. A única coisa que eu fazia era pesquisar na internet. Pesquisava na internet e fazia. Muitas vezes eu mandava a documentação para cá e faltava alguma documentação, a imigração me pedia, está faltando isso, está faltando aquilo. E assim que eu ia aprontando a documentação, eu enviava para eles. Sim. Mas eu lembro que toda a documentação, eu comecei a fazer essa documentação em fevereiro e eu vim terminar em 1º de junho. Foi quando eu dei a entrada em toda a documentação que enviei. E que aconteceu? Quando foi em novembro do mesmo ano, eu recebi o pedido que eles me enviaram para me enviar meu passaporte, para eles me mandar o carimbo para me vir. E eles recebi também uma carta que, como a empresa me havia feito um convite para o trabalho, eles me deram uma carta como um work permit, que significa uma permissão de trabalho. Antes que o meu processo estivesse pronto. Porque o meu processo estava a caminho, né? A caminho. Minha mãe falou da dificuldade do visto dela. O meu também eu esperei quanto tempo? Você lembra? Eu tive que, quando eu dei entrada no meu, eu já coloquei o seu nome que no futuro eu iria lhe trazer. Sim. Então você já estava lá na documentação.
E quando foi em 2013, quando ela terminou o 2º grau, você terminou o 2º grau, aí eu fiz a sua aplicação. Acho que durou um ano e pouco? Eu comecei a fazer em 2012. Sim. E eu acho que foi na faixa de 11 meses, por aí assim. E esses 11 meses pareciam Uma 2, eternidade. 3, 5 anos pra mim. Porque meus colegas da escola, todos estavam fazendo vestibular. E eu era a única que não fazia. E eu ficava assim, ai meu Deus, e se não der certo? E se eu não for pro Canadá esse ano? Eu tava agoniada, eu não aguentava esperar. E demorou muito, viu, pra mim. Até que um dia eu recebi o moço do correio, chegou na minha casa e falou, ó, eu deixei um documento pra você na casa da sua avó. E aí meus pais estavam até em Feira de Santana nesse dia. Foi. E eu fui pra casa da minha avó e quando eu abri o documento, era o meu passaporte com o visto de permanente residente. E aí foi assim que eu vim parar aqui. Foi. E pra mim foi muito mais fácil em relação a tudo. E eu tive que ir lá de buscar no meio de maio, não foi? No mês Foi, de maio, foi. abril para maio. Foi. E não podemos esquecer que antes eu tive uma outra negativa, mas na época a gente não estava casado. Foi. Né? Nós aplicamos como Common law. Como é que Common fala? law, foi common law. Foi. Isso. E eles negaram. Eles negaram. Eles negaram porque não tinha prova suficiente. De relacionamento. Mesmo tendo uma filha, mas isso não era prova suficiente. Porque eles achariam que se ela viesse para cá, ela ficaria aqui no Canadá e não iria retornar. Pelos laços que a gente tinha, como já tinha uma filha. E ela não iria retornar, ia ficar ilegal aqui no Canadá. E aí eu fui a um advogado aqui e ele me orientou que para a gente fazer a documentação depois que casasse. E aí foi o que nós fizemos. Como a gente não era casado, eu trouxe ela para o México e moramos 2 anos no México. Depois que casamos, fizemos a documentação e 11 meses ela foi aprovada. É porque quando você aplica como law, né? Você tem que apresentar muito mais documentos. Muito mais documentos. Muito mais provas. Então, no caso, assim, como a gente já estava casados, então já não precisava tanto, né? Já não precisava tanto. Vale lembrar também, pessoal, que o meu processo, como meu pai falou, foi ele que fez, mas o da minha mãe e do meu esposo, eu que fiz. E por que eu não pago advogados para fazer? Porque eu acho que todos nós temos a capacidade de fazer os nossos próprios documentos. Que nada melhor do que você mesmo, você entende o seu processo, você sabe sobre você. Não tem pessoa melhor para te representar do que você mesmo. Exato. E tudo isso eu aprendi com meu pai, porque ele, há 12, 13 anos atrás, foi ele quem fez a minha documentação, a das minhas irmãs, o dele, a documentação dele, tudo sozinho. Com dificuldade, mas ele conseguiu. E na época ele tinha o quê? 47, 48 anos de idade. É verdade. Não era expert em inglês, mas... Exato. Eu entendi um pouco e esse pouco foi suficiente para me fazer a documentação, né? Agora, mudando de assunto, eu quero saber, o senhor já era aposentado no Brasil? Já era aposentado. Quando o senhor veio pra cá. O que fez o senhor querer largar o Brasil e vir pra cá? Porque a maior vontade de sair do Brasil era por motivo da violência no Brasil. E também o estilo de vida. O estilo de vida. O estilo de vida. O senhor teve que vender alguma propriedade, alguma coisa, algum bem material para vir para cá? Vendi o caminhão. Eu tinha um caminhão que eu estava trabalhando como caminhoneiro. Eu tinha o próprio caminhão e aí esse caminhão eu vendi e foi o dinheiro que eu banquei a minha vinda para aqui, para o Canadá. O senhor arriscou o que o senhor tinha para tentar uma vida aqui. Exatamente. Mas aí ainda tive a chance da empresa pagou as minhas despesas. Entendeu? Sim. Pagou as minhas despesas do Brasil para cá. Então, pai, eu quero saber a sua relação com o inglês. Porque assim, gente, meu pai, ele nasceu no interior do Pernambuco. E desde muito novo ele foi esforçado, ele sempre gostou de estudar, de ler. Então ele sempre teve uma afinidade com a língua. Mas eu quero saber como ele conquistou o nível de inglês que ele tinha para chegar aqui no Canadá. Isso
eu comecei a trabalhar na mineração Caraíba, na Bahia, em 1979 e 80, quando foram os gringos para lá. E eu comecei a trabalhar com um gringo, e nessa época eu não entendia nada de inglês. Eu sabia algumas palavras, que a gente sempre na escola tem uma palavra, só que a gente pronunciava aquela palavra do jeito que escrevia. E aí não era dessa forma, não funcionava. E aí eu comprei um dicionáriozinho, chamava-se Colindim, e esses dicionáriozinhos de bolso. E aí eu comecei a fazer pergunta ao gringo, e ele não entendia, eu ia no dicionário e mostrava para ele, aí ele viu que eu tinha interesse na língua. E aí começou a me ensinar algumas palavras. E aí todos os dias eu perguntava isso, perguntava aquilo, e aí respondia. Com 6 meses que esse gringo estava trabalhando lá, eu já falava mais ou menos com ele, ele também já falava em português, algumas palavras em português. E aí foi a espécie de uma troca, né? Uhum. E aí foi a minha paixão pelo inglês. E aí depois disso, eu passei, quando os gringos foram embora, eu fiquei 10 anos sem falar a língua. Porque não tinha com quem conversar. Mas antes disso, eles foram para Teofilândia também, né? Não, aí já foi outros. Ah, já foram outros. E depois disso aí, eu comecei a trabalhar em Teofilândia, na CVRD. E aí, uma empresa canadense foi trabalhar lá com esses gringos. E aí eu comecei, a empresa me convidou para me trabalhar, porque eu já falava um pouco a língua. Só que a língua estava morta, né? Dentro de mim, estava 10 anos sem praticar. E aí eu tive que começar tudo de novo. Mas com poucos dias eu já estava... E foi quando também eu comecei a ter o contato com o inglês. Eu lembro que eu tinha, tipo, 2 anos 2, de 3 idade. anos era. E eu comecei a ter o contato com os canadenses que moravam lá perto da gente. Exato. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa firma, foi essa firma que me trouxe. Porque eu comecei a trabalhar com eles, eu já falava mais ou menos o inglês, já me comunicava com eles em inglês. Trabalhei no Brasil, trabalhei no Chile, e aí eles me convidaram para me vir para cá. É o meu chefe de hoje, ele me convidou e me trouxe para cá. Eu não tive tempo de ir à escola para aprender inglês por motivo do trabalho. Porque o meu trabalho aqui, eu trabalho por todo o Canadá e Estados Unidos. Tá sempre viajando, Sempre né? viajando. Eu saio de uma província, vou para outra, saio de outra província, vou para os Estados Unidos volto para cá, e assim. E fica nesse ida e volta, e aí não tem como. E aqui, pessoal, tem um curso de inglês para imigrantes. Qualquer pessoa que vem como permanente residente tem acesso a esse curso. Eu tive acesso, meu esposo teve acesso, minha mãe está tendo acesso no momento. E eu quero saber o que a senhora está achando dessa experiência de um curso onde você não precisa pagar, você tem todo o apoio dos professores. Como é que está sendo para você essa experiência? Incrível. Incrível, porque além de não pagar, né, a gente não tem nenhuma despesa zero, nós temos o contato ali com pessoas de outros países, outras culturas, não é? E assim, não tem dinheiro que pague isso. E além disso, nós temos também, os professores são nativos, né, são nativos. E eu não tenho nem assim palavras, né, para expressar, porque eu desejei isso por muito tempo. Eu já havia estudado há um tempo atrás, quando eu estava no México, eu estudei, mas foi uma coisa assim, que meio que sem futuro, porque é diferente de você estudar com professores nativos, entendeu? Porque na época, quando eu estava estudando, eu estudei com mexicanos, só que agora é diferente, né? Totalmente diferente. A pronúncia é diferente, tudo é diferente. E você acaba aprendendo um pouco mais sobre a cultura canadense nessa escola que tem aqui, né? Não deixa de existir as dificuldades, porque, por exemplo, você vai lidar com filipinos, com chineses, com indianos, paquistaneses, assim, são pessoas, né? Raramente não, até hoje ainda não encontrei um brasileiro.
Até hoje eu não encontrei um brasileiro. Mas, assim, Mas o que é bom também, porque aí você vai praticar o quê? Mais o inglês. Mais o inglês, né? Agora eu quero saber um pouco sobre as dificuldades enfrentadas por vocês, por nós, né? Vamos falar um pouco sobre as dificuldades que a gente enfrentou ao chegar aqui no Canadá. Eu quero começar pelo senhor. Qual foi a maior dificuldade que o senhor teve aqui? A minha maior dificuldade aqui primeiramente, foi a barreira da língua. Sim. A segunda foi não poder dirigir, porque não tinha habilitação. E eu praticamente passei um ano inteiro sem poder dirigir, porque não tinha habilitação. Não foi como vocês que tiveram a chance já, o caminho andando, o carrinho andando. Porque... Eu vou falar uma coisa, pra mim foi difícil também essa parte. Porque pra quem não sabe, como minha mãe falou, ela chegou aqui depois, né? Então no início era só eu e meu pai em casa. E assim que eu cheguei, 3 dias depois o meu pai foi viajar pra trabalhar e eu precisei ficar sozinha. E eu não tinha habilitação no Brasil. Então, a primeira habilitação aqui já é mais complicada, é mais difícil. Eu tinha o carro disponível, mas eu não podia dirigir. Então, por muito tempo eu tive que caminhar, pegar várias sacolas, pegar o ônibus para vir para aqui, para a cidade onde a gente mora hoje. E só tinha um ônibus, Só tinha um ônibus, num horário só. Num horário só. Era. Até um dia que eu consegui tirar minha habilitação, mas mesmo assim, depois que eu tirei, que eu passei na prova escrita, eu tive que esperar 9 meses pra fazer a prova de rua. E aí depois que as coisas começaram a melhorar pra mim. Mas o meu esposo e minha mãe, por exemplo, eles já tinham a habilitação do Brasil. Então eles chegaram aqui, fizeram a prova escrita, passaram, não precisaram esperar 9 meses pra fazer a prova de rua. Já fizeram a prova de rua e aí não tiveram dificuldade nenhuma em relação a isso. Pra mim já tava meio que caminho andado, né? Sim. Exato. Meio que caminho andado. Pra mim eu não tinha ninguém para me dar um carro, para me prestar um carro, para me dar uma dica a respeito de fazer, como fazer. E aí foi eu mesmo sozinho. E aí eu tive que quebrar a cabeça e enfrentar. E era motorista de caminhão no Brasil, Era viu? motorista de caminhão, mas Fez a primeira vez, perdeu. Fiz a primeira vez, perdi, fui para uma cidade pequena. Achando que ia ser mais fácil. Achando que ia ser mais fácil. E aí o cara que eu encontrei lá me barrou. Quando eu cheguei lá, a Emanuela, a minha filha mais velha, falou: "Painha, esse cara vai lhe dar pau." Porque ele falou muito arrogante, muito brusco comigo da minha habilitação, quando eu fui dar a minha habilitação para ele. E foi ele mesmo que foi fazer o teste comigo. E ele me deu pau mesmo. E a Emanuela falou: "Eu não falei para o senhor que ele ia lhe dar pau?" A barreira por ser imigrante. Entendeu? Por ser imigrante. Eles, como é que se chama? Uma espécie de uma... É racismo, preconceito? De racismo, preconceito, E aí eu fiz, da segunda vez eu fui pra lá, ele me deu pau de novo. No caso já era a terceira, né? Já era a terceira. Aí eu digo: "Rapaz, não vou mais fazer aqui não. Eu vou fazer na cidade grande mesmo, porque aí ninguém me conhece, ninguém me vê, não sabe quem é, são várias pessoas." E aí eu paguei a aqueles pessoas que ensinam instrutor. Eu paguei um instrutor e aí ele me ensinou no carro dele, onde eu tinha que fazer a prova. E aí me deu umas dicas. E eu paguei ele 2 ou 3 vezes para dar uns treinamentos no carro dele. E aí eu digo: "Rapaz, eu vou tentar." O cara disse: "Rapaz, treine mais." Eu digo: "Não, eu vou tentar. Se eu levar pau, eu faço novamente." E aí eu fiz o teste e passei. Aí o cara... No meu caso, eu tive meus instrutores em casa, né? Pois é. Não é nada que você teve na escola. Na escola. Teve eu ainda para lhe ensinar, dar umas dicas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir as experiências da minha mãe e do meu pai sobre imigração. E não tenham medo de imigrar para o Canadá por causa da idade de vocês, se vocês estiverem acima de 30 anos. Porque vejam meu pai como exemplo, ele está aqui há 12 anos e passou por dificuldades, sim, largou a vida dele no Brasil, sim, mas ele está aqui hoje perseverando e conquistando cada dia mais, né? Os sonhos dele, as coisas que ele deseja e almeja.
É verdade. Você tem alguma coisa pra falar? E o que parecia impossível hoje é possível. É o fato de verdade. estarmos aqui. Sim. Né? Porque a gente sonhou com isso muito tempo. Muito tempo. E até então parecia impossível aos nossos olhos. Era o meu sonho estar com a família aqui. Então é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau. Tchau. The storms we chase are leading us.